Olá pessoal, eu sou o professor Maxwell. Estamos na nossa audioaula de História com o tema A Descolonização da África e da Ásia para o nono ano. Um breve histórico. A descolonização da Ásia e da África está diretamente ligada ao forte sentimento nacionalista surgido no início do século XX, que se tornou mais forte ao fim da Segunda Guerra Mundial, e seus reflexos. Somando-se a isso, o enfraquecimento das principais potências europeias que colonizaram esses dois continentes. Somado aos reflexos do pós-guerra, temos inserida a Guerra Fria entre os Estados Unidos, capitalistas, e a União Soviética, socialista, os quais viam no surgimento de novas nações a possibilidade do aumento de suas áreas de influência. Descolonização da Ásia. Índia. O processo de independência da Índia teve seu início na década de 1920 através do Partido do Congresso sob a liderança de Mahatma Gandhi e Jawaharlal Nehru. A campanha de Gandhi foi caracterizada pela desobediência civil, não violência e resistência passiva. Um exemplo disso foi a Marcha do Sal, em que ele e seus seguidores foram presos por protestar contra a proibição de fabricação do sal pelos indianos. Em 1947, os ingleses reconheceram a independência da Índia. Em face das rivalidades religiosas, o território foi dividido. A maioria hinduísta, governada por Nehru, formou a União Indiana. A parte islâmica, governada por Ali Jinnah, formou o Paquistão. Em 1971, o Paquistão Oriental proclamou sua independência do Paquistão Ocidental, originando a República de Bangladesh. Indonésia. No século XVII, a Indonésia e suas principais ilhas, Java e Sumatra, passaram a fazer parte do domínio colonial dos Países Baixos, Holanda, mas os japoneses, com sua política imperialista posta em prática no início do século XX, acabaram ocupando a região e prometeram autonomia para o país, promessa não cumprida. Em 1945, com a derrota do Japão na Primeira Guerra Mundial, foi declarada a independência da República Indonésia, mas a Holanda não a reconheceu e iniciou um período de luta entre o exército holandês e os guerrilheiros nacionalistas. Apenas em 1949, depois da mediação da ONU e dos Estados Unidos, que estavam interessados em estabelecer sua influência na região, a Holanda reconheceu a independência da Indonésia. Indochina. As regiões de Vietnã, Laos e Camboja faziam parte da antiga Indonésia. A região do Camboja, em 1863, tornou-se protetorado francês. Em 1940, o Japão dominou toda a Indochina. Em 1941, como resistência à ocupação japonesa, formou-se um movimento nacionalista, assim como no Vietnã, onde se formou um movimento nacionalista para lutar contra os invasores denominados Viet Minh, Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, liderados por Ho Chi Minh, que em 1931 fundou o Partido Comunista Indochinês. Com a derrota do Japão na guerra, Ho Chi Minh proclamou a independência da República Democrática do Vietnã, embora a França não a tenha reconhecido, partindo para tentar reconquistar o território perdido em 1946, dando início à chamada Guerra da Indochina. Em 1954 foi convocada a Conferência de Genebra para restabelecimento da paz e que serviu também para dividir o Vietnã em dois estados, Vietnã do Sul com capital em Saigon e Vietnã do Norte com capital em Hanoi, além de reconhecer a independência do Laos, do Camboja e do Vietnã. A Frente de Libertação Nacional, formada em 1956, apoiada pelos Vietcong, fazia oposição ao governo do Vietnã do Sul, que tinha o apoio dos Estados Unidos. O cancelamento das eleições de 1960 deu início à Guerra do Vietnã, que se estendeu até 1975 com a retirada dos Estados Unidos. Descolonização da África. Argélia. A França, na primeira década do século XIX, dominou a Argélia interessada na exploração econômica. O movimento nacionalista argelino começou em 1945, liderado por muçulmanos e, inicialmente, foi reprimido, o que elevou o nível de tensão com o aumento das manifestações ocorridas no país.
Em 1954, forma-se a Frente de Libertação Nacional, influenciada pelo fundamentalismo islâmico. No mesmo ano, tem início a Guerra pela Independência. Em 1958, começaram as negociações para a independência e no ano de 1962 ocorre a assinatura do Acordo de Évian, reconhecendo a Argélia como país independente. Congo. De colonização belga, ocorrida no início do século XX, o Congo sofreu com uma série de conflitos até a proclamação de sua independência. O líder nacionalista Patrice Lumumba passa a lutar pela descolonização do Congo, o que levou a agressivas manifestações por parte da população. A Bélgica se viu pressionada a conceder a independência do Congo em 28 de junho de 1960. Após o processo de independência, o país mergulha numa guerra civil que leva a ONU a uma intervenção que não teria muita eficácia, sendo levada a se retirar em 1964. O Congo continuou mergulhado em um sangrento conflito armado, com muitos mortos e pessoas mutiladas. O Egito. Com o término da Segunda Guerra Mundial, o sentimento anticolonialista estava no seu auge, e no ano de 1948, quando da criação do Estado de Israel, ocorreram grandes manifestações contra o novo Estado, o que posteriormente se transformou em conflito. Países árabes, liderados pelo Egito, atacaram o recém-criado Estado israelense. Esse conflito ficou conhecido como a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Outros 4 conflitos posteriores a esse foram vencidos por Israel, que aumentou seu território e elevou o nível de tensão na região. Mas foi da Primeira Guerra Árabe-Israelense que ocorreram grandes manifestações populares contra a monarquia. Em contexto de insatisfação pela corrupção nos meios governamentais, foi criado dentro do exército egípcio um grupo nacionalista chamado Movimento dos Oficiais Livres, comandado por Gamal Abdel Nasser e Mohamed Naguib, e que, através de um golpe de Estado, fundaram a República do Egito em 1952. A África Portuguesa. A partir da década de 1950, os países africanos sob domínio português começaram a se organizar em movimentos separatistas. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e os arquipélagos de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe foram os que mais tardiamente conseguiram sua libertação. Em Angola, vários movimentos surgiram, como o de 1956, Movimento Popular pela Libertação de Angola, liderado por Agostinho Neto. Posteriormente surgiram a Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, que criou um jornal como meio de divulgar suas ideias, e a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, criada por Jonas Savimbi em 1966. Esses movimentos abriram novas frentes na luta pela independência, que só seria alcançada após a Revolução dos Cravos, queda do salazarismo em Portugal em 1974, e com a assinatura do Acordo de Alvor, que estabeleceu a independência da Angola para o ano seguinte. Em 1961, começa a rebelião na Guiné-Bissau, sob o comando de Amílcar Cabral, pertencente ao Partido Africano de Independência da Guiné e do Cabo, o PAIGC. A revelia de Portugal, o PAIGC, anuncia a independência da Guiné-Bissau em 1973 com o governo de Luís Cabral sendo reconhecido pela ONU. Em setembro de 1964, é criada a Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, que se revolta após o assassinato do seu líder, Eduardo Mondlane, em 1969, retardando o seu processo de independência. Surgiu então a figura de Samora Machel, que reivindicou a independência do país e, assim como aconteceu em Angola, o governo português, após a queda do regime fascista, assinou acordos para o aceleramento da descolonização em Argel, 1974, com Frelimo sendo a independência definitiva da Guiné-Bissau, conseguida em 10 de setembro de 1974, e a de Moçambique em 24 de junho de 1975. Diferente do que ocorreu com as áreas dominadas por outras potências, a descolonização da África
sob a influência britânica, deu-se de forma pacífica. Gana, antiga Costa do Ouro, é a primeira das colônias britânicas a declarar sua independência, já em 1957. Até 1968, todas as colônias e protetorados de influência inglesa tornaram-se independentes. A Nigéria em 1960, Serra Leoa e Tanganica em 1961, Uganda em 1962, Quênia em 1963, Zâmbia, Malawi e Zambibar em 1964, Gâmbia em 1965, Botsuana e Lesoto em 1966, Suazilândia e Maurício em 1968. Entretanto, em 1964, Tanganica e Zanzibar unificando-se, formando a Tanzânia. A Rodésia tem a sua independência declarada por uma minoria branca em 1965, mas só ganha o reconhecimento internacional em 1980, quando a maioria negra assume o governo e o país passa a se chamar Zimbábue. A África do Sul. A África do Sul foi um país de colonização, sobretudo de ingleses, alemães e holandeses, de forma mais intensa entre os séculos XVII e XVIII. A forma de dominação estabelecida gerou uma série de conflitos entre os colonos, em sua maioria de origem holandesa e inglesa, que ficaram conhecidos como a Primeira e a Segunda Guerra dos Boeres. Depois desses conflitos, a Inglaterra aumentou seu domínio na região. No início do século XX foi criada a União Sul-Africana, que incluía diversas colônias, como as colônias do Cabo, de Natal e do Rio Oranje. O regime colonial estabelecido era essencialmente racista, em que uma minoria branca suprimia violentamente a maioria negra, sendo a partir dessa época a consolidação do modelo do apartheid, ou apartamento, separação, que chegou ao fim dos anos 90, com a chegada de Nelson Mandela à presidência da República. Até mais, um forte abraço, pessoal!